vez, segundo a tua benignidade, nos reunir para buscarmos a tua face, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, usufruir da presença do teu bendito Espírito no meio do teu povo, Senhor, que acreditamos toca fazer parte, pois assim o Senhor quis. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão boa, perfeita e agradável da tua vontade para nós. Nos ajuda, Senhor, a nos deleitar naquilo que te agrada, Senhor, e a nos afastar de tudo aquilo que não te agrada. Na noite de hoje, Senhor, possamos saber experimentalmente que o Senhor está no nosso meio. Ajuda-nos em meio a nossa multidão de fraquezas, Senhor. Dai-nos, bendito Pai, ouvidos para te ouvir, olhos para te ver e um coração disposto a te obedecer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Chegamos a uma parte que eu tenho certeza que todos gostam muito, é a parte do jejum. Eu sei que é uma prática que todos vocês adotam, né? Mas nós vamos rever, né, esse conceito, se de fato está de acordo com os preceitos sagrados. Por isso o título da nossa mensagem é Você tem fome de quê? E desde logo eu quero apresentar a vocês a definição de fome. A definição bíblica de fome. É importante a gente, toda vez que a gente for estudar algum texto, quando a gente estiver pensando biblicamente, meditando na palavra de Deus, é sempre importante a gente buscar o real significado das palavras que estão diante de nós, porque muitas vezes uma mesma palavra pode ter significados distintos para uma pessoa e para outra, né? Então a palavra fome na Bíblia muitas vezes não se restringe apenas a você ficar muito tempo sem se alimentar. A ideia de fome na Bíblia diz respeito a todo tipo de necessidade que o homem tem para viver conforme a vontade de Deus. Então nós vamos ver expressões como fome e sede de justiça, né? Aqui ainda no Sermão do Monte a gente já viu isso. Todo aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Então essa é a noção de fome na Bíblia. Você tem uma necessidade urgente por questões que dizem respeito a se adequar ao propósito de Deus. Então isso é fome na Bíblia, e a palavra fome aparece mais de 158 vezes na Bíblia, né? Aparece muitas vezes na Bíblia. E não é por acaso que essa é a primeira manifestação do mal na presença de Cristo, usando justamente a fome contra ele. E Jesus responde com um versículo que falava de fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca do Senhor. Então é isso que sacia a fome do cristão, a presença de Deus. Por isso que o cristão pode jejuar. É importante a gente entender que o jejum não é uma prática só cristã. Você vai ver a prática do jejum em vários tipos de religiões, né? Você vai ver inclusive a prática do jejum por quem não é ateu, por quem é ateu, ou seja, não tem religião nenhuma. Seria o jejum no sentido mais delimitado, assim, o jejum no sentido mais específico, que é a abstinência de alimentos. Então às vezes você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, e você tem que fazer uma abstinência de alimentos por uma determinada quantidade de tempo, para que aquele exame de sangue de fato possa trazer os elementos que de fato são corretos no que diz respeito à sua saúde. Então o jejum é isso, abstinência de alimentos.
Jesus, ele coloca aqui jejum junto com oração e dar esmolas. E a gente já falou a interligação desses 3 preceitos, porque assim como na Bíblia nós aprendemos que o ser humano é tripartite, ou seja, ele tem 3 partes que o constituem: corpo, alma e espírito. Alguns podem dizer com corpo, mente e espírito. Então, aqui nós vemos também o ser humano, Jesus mostrando que o ser humano se relaciona corretamente, demonstra a sua relação correta com Deus, de 3 formas elementares, que seria pelo seu relacionamento com o próximo, dar esmolas. E por que dar esmolas vem em primeiro lugar? Para mostrar sempre para você e para mim que não adianta dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida se nós não estamos tratando o nosso semelhante da maneira que a Bíblia diz para tratar. Então, dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida não é tão difícil, mas tratar uns aos outros da maneira correta é mais difícil. Então, quando você diz que ama um Deus que você não está vendo fisicamente, pessoalmente, e você não ama quem você vê pessoalmente, você é mentiroso, você não está amando a Deus coisíssima nenhuma. Por isso que o jejum está por isso que dar esmolas está em primeiro lugar, porque fala dessa relação divina, dessa relação baseada no amor divino que nós temos com o nosso semelhante. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fala da importância da oração sincera. Não pode ser hipócrita. E a oração é aquilo que diz respeito à nossa relação mais íntima com Deus. Onde é que nós temos mais intimidade com Deus? Na oração. Temos intimidade com Deus no culto público? Com certeza. Temos intimidade com Deus na leitura da palavra? Com certeza. Mas em nenhum outro momento, no que diz respeito à nossa caminhada aqui na terra, nós vamos usufruir de tanta intimidade com Deus do que no quarto em secreto. Daí a necessidade de nós tomarmos bastante cuidado para não deixarmos em segundo plano a nossa vida de oração com Deus. Então, agora, como último elemento nesse nosso relacionamento sincero com Deus, e só para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, no capítulo 6, versículo 1, e tudo que nós estamos tratando até agora, e vamos começar hoje no versículo 16, tudo que nós estamos tratando até agora é a explicação de Jesus da seguinte afirmação que ele coloca no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então Jesus vai nos explicar esse princípio dessas 3 formas que eu disse a vocês: por meio da esmola, por meio do relacionamento correto com o próximo, por meio do relacionamento correto com Deus e por meio do relacionamento correto com você mesmo. Isso é o jejum. O jejum, ele vai evidenciar se nós de fato temos um relacionamento correto com a gente, do ponto de vista de Deus, né? O jejum, ele vai demonstrar uma das características do fruto do Espírito, e não é por acaso, é uma das mais negligenciadas de todas, que é o domínio próprio. Então, quando nós lemos lá, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Essa parte é muito negligenciada, principalmente no contexto do movimento evangélico moderno, quando nós somos motivados em muitos aspectos a satisfazer os nossos desejos e não a lutar contra eles. Inclusive, muitas pessoas têm feito uso do culto para esse tipo de prática que não é bíblica. Então aqui, como eu disse a vocês, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E é importante a gente entender essa palavrinha justiça. A palavra justiça, ela dá a ideia de você colocar no lugar o que está fora de lugar.
Por isso que as pessoas, por exemplo, procuram a justiça. Porque alguém vai até o poder judiciário? Alguém vai no poder judiciário quando está de acordo com a outra parte? Não. Normalmente são o quê? Duas vontades que estão em oposição e pede-se agora uma terceira pessoa que julgue essa vontade. Por incrível que pareça, irmãos, do ponto de vista até do mundo, uma das passagens de toda a história da humanidade que mais são utilizadas até no direito moderno é a Bíblia. Uma passagem bíblica que está lá em 1 Reis, capítulo 3. Eu queria convidar vocês para que a gente entenda o significado de justiça. Teve um rei chamado Salomão, não sei se vocês já ouviram falar dele, ou só da fortuna dele. Então, um rei chamado Salomão, ele tinha uma grande missão de substituir o seu pai, Davi. E ele pediu a Deus ajuda para julgar o povo. Essa era uma das funções principais de um rei. Então, Salomão vai até a Deus. E aqui em 1 Reis, capítulo 3, ele pede, é uma das duas vezes que ele vê Deus, né, que ele tem esse encontro com Deus. Por que eu estou dizendo duas? Porque na própria Bíblia, lá no capítulo 11, vai dizer que foram duas vezes, como se você quiser ir lá observar isso. Então aqui no capítulo 3, teu servo está no meio do teu povo, versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, povo tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, olha a justiça, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E a gente hoje vive numa igreja que tem medo de julgar as coisas. Por quê? Porque as pessoas não querem se expor. Por quê? Porque quando a gente julga, a gente se coloca na posição de também ser julgado. E essa posição não é ruim. Por quê? Porque todos nós estamos sendo julgados. Todos nós estamos sendo julgados agora mesmo pela palavra de Deus. A palavra de Deus está nos julgando. Se você não está se adequando a ela, você está em rebelião contra ela. E se você está em rebelião contra ela, você sabe que você é inimigo de Deus. Então aqui ele pede, pois quem poderia julgar este grande povo? Então Deus se agrada desse pedido de Salomão e ele concede esse pedido a Salomão. Mas o que eu quero tratar com vocês, como eu disse a vocês, esse texto ele é reconhecido até em meios não cristãos, né, como uma das primeiras maneiras de se compreender o significado correto da palavra justiça. Então a justiça vem quando você vê vontades opostas de duas pessoas que não podem, não chegam a um acordo. Então vem um terceiro que tem que ser mais sábio para poder julgar e determinar qual deve ser o posicionamento correto. Então, como eu disse a vocês, justiça procede da ideia de que algo não está no seu devido lugar e por isso deve ser colocado no seu devido lugar. Pastor, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Tudo, porque o Senhor Jesus disse, olhe, cuidado para que você não venha exercer a sua justiça diante dos homens. Então você tem que entender o que é justiça para poder entender o que Jesus está falando. Então, esse é o primeiro momento que a gente vê aqui, de uma forma assim, muito visível. Capítulo 3, versículo 16, Salomão agora vai executar, né, vai exercer aquilo que ele recebeu de Deus. Deus nos concede talentos para que usemos. Salomão aqui está fazendo uso do que recebeu. Pergunto a você que me ouve hoje, você tem feito uso do talento que Deus te deu? Então vieram duas prostitutas. Perceba que vieram diante do rei duas pessoas que, do ponto de vista da sociedade, eram vistas de uma maneira excludente, né? Como se estivessem à margem da sociedade. E não é por acaso que aqui na Bíblia aparecem essas duas mulheres
que desempenhavam esse papel na sociedade, para entender que todos nós carecemos da justiça. Todos nós, né? Todos nós estamos em uma posição de extrema fragilidade diante de Deus em virtude do pecado. Vieram duas prostitutas ao rei que se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Percebeu? Elas tiveram filhos no intervalo de tempo muito próximo, 3 dias de um para outro. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós. Ambas estávamos ali. Então o problema está sendo apresentado. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e quando dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou no meu. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho. Não era o filho que dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Como é que está escrito lá em Tiago? De onde surgem as guerras? De onde surge todo tipo de conflito? Daí. Perceba que até no meio da igreja é isso. Tem gente que tem calor, tem gente que tem frio. Então, às vezes a pessoa pode, numa noite como a nossa, achar que nós estamos com uma temperatura muito agradável. Já outra pessoa dizer: Meu Deus, que frio! Né? Então, cada pessoa tem uma característica que lhe é peculiar. E busca a satisfação do seu prazer, busca a satisfação da sua vontade, em detrimento de quem quer que seja. Né? Como cristão, nós não podemos ser mais assim. O mundo é, nós não podemos mais. Infelizmente, pouquíssimos cristãos têm a percepção disso. E na igreja, tudo tem que ser diferente do que é no mundo. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui é para trazer a noção para vocês de que Jesus está falando de algo que depois nós vamos compreender: mundanismo. Como o mundanismo invade as nossas vidas sem que a gente nem perceba. Religiosidade faz parte do mundanismo. O mundo é religioso. Se você pegar todos os seres humanos, até a história dos seres humanos, você vai ver que a maior parte dos seres humanos tem alguma atividade religiosa. O número de ateus, comparado àqueles que têm algum tipo de religiosidade, é quase que insignificante. Porque as pessoas têm uma aptidão a serem religiosos. Né? E não é por acaso, como nós já lemos em Romanos, todos sabem, todos nascem com essa pequena informação dentro de si, pequena ou grande, como você quiser. Existe um Deus. Nós não sabemos qual, não sabemos onde, e Paulo chega e nos diz como que tateando, né? Porque essa é a noção daquele que nasce sem enxergar a Deus em virtude do pecado. A menos que Cristo resplandeça em nós, nós permaneceremos cegos. Então aqui esse sentimento de injustiça. O que morreu não foi o meu filho, foi o dessa mulher, mas ela me enganou, ela trocou. E o meu filho está morto. E agora, rei, como vai ser? E Salomão agora está com um problema, porque ele não pôde fazer uso de coisas normais. Né? Hoje não teria problema, vamos fazer um DNA. E aí já via logo quem era o filho. Naquela época não tinha DNA. E aqui, como a gente já viu, não tinha testemunha. Só estavam elas duas e os bebês. Então o bebê não podia falar: Não, eu sou dela, não sou dessa outra não. Né? Então, e eles eram muito parecidos, porque o intervalo de tempo era de 3 dias apenas, de um para outro. Então Salomão está aqui. E ele precisava de uma sabedoria divina para resolver essa equação. E ela veio. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho,
e teu filho é o morto. Esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Ele repete o problema, né? É como a gente quando está fazendo uma prova de matemática, então normalmente a equação ela não vem pronta, né? O professor vai dar um problema específico, aí você tem que armar a equação, né? Olha, tinha tantas laranjas, foram tiradas não sei quantas, aí ficou quanto, e aí quantas laranjas tem agora? Aí você tem que fazer tudo certinho para poder encontrar o número certo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Aí assustou, né? Eu estou querendo, já de morte já basta, a gente não está querendo morte, não, a gente está querendo aqui decidir quem é que vai ficar com o vivo, né? Trazei uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Pronto, está resolvido o problema, não é? Não está, porque não dá para ficar com metade de um filho. Se fizer isso, a criança vai morrer. Então a mulher cujo filho era o vivo, aqui a Bíblia já diz que tinha uma mentirosa e tinha um que estava falando a verdade. A que veio diante de Salomão é que estava falando a verdade. A outra que roubou o filho era mentirosa, né? Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Tudo está na Bíblia aqui, né? Já dizendo, a mãe não suportou a ideia de ver o seu filho morrer. Então ela preferia perder o filho do que ver o seu filho morrer. Pastor, o que isso tem a ver com a gente aqui na igreja? Tudo. Você já notou que se as pessoas se comportassem como a maioria de vocês, a igreja já estaria fechada? Você sabia disso? Se todo mundo tivesse o mesmo compromisso que você tem com a igreja, você acha que a igreja estaria aberta ou fechada? Se a igreja dependesse da sua oferta, se a igreja dependesse do seu esforço para que a porta fosse aberta, se a igreja dependesse da sua dedicação, se a igreja dependesse de você para que estivesse aberta, você acha que ela estaria fechada ou aberta a porta? Não, mas só depende de Deus. Não, eu não estou falando isso, eu sei. Estou fazendo aqui como Salomão. Se dependesse de você, o que você acha? Se todo mundo aqui tivesse o mesmo compromisso que você tem com Deus, como seria a realidade espiritual da gente aqui? Pastor, não sei, porque eu sou crente, mas assim, não sei se eu sou o crente que deveria ser. Me diga, como você consegue dormir? Como você consegue andar? Você consegue ficar muitos dias sem comer? Muitos dias sem beber? Quando a gente fica com fome, o que a gente quer? Comer. Chega um momento que a gente não consegue mais suportar a fome, e aí a gente vai e come o que tiver pela frente. A mesma coisa é o sono. A gente consegue ficar acordado algum tempo, alguns menos do que outros, né? Mas você consegue ficar acordado algum tempo, mas chega um momento que você não vai controlar. O cansaço vai lhe vencer, você vai fechar os olhos e você pode dormir muito tempo ou pode dar um cochilinho, dependendo de quem te incomodar, porque o seu corpo não foi preparado para ficar acordado o tempo todo. Faz parte das nossas necessidades, a gente sabe disso. Dormi e acordei por causa do Senhor, né? Então que bom. Mas imagine isso, é o que Salomão está dizendo aqui. A mãe verdadeira, ela se incomodou com a ideia do filho dela morrer. Então ela disse, não, meu filho estando vivo, eu já estou feliz. Mesmo que ele não conviva comigo, eu já estou feliz. Não sei se você está me entendendo, mas todo aquele que com Cristo não ajunta, espalha. Todo aquele que não brilha a luz de Cristo, está ainda em densas trevas. Todo aquele que não tem o sabor do sal, vai ser lançado na rua para ser pisoteado pelos demais. É o que está na Bíblia. E principalmente no que diz respeito ao Sermão do Monte, que é onde a gente está meditando, há um radicalismo mesmo. O Senhor Jesus não se preocupa nas pessoas o compreenderem mal.
ou as pessoas têm essa visão dele, mas esse novo rabino aí tem ideias muito radicais. O que ele vai dizer como conclusão do Sermão do Monte, que se você só achou a pregação dele bonita, mas não está preocupado em cumpri-la fielmente, você vai ser destruído. Não, pastor, não está escrito assim. Está assim. E é nesse mesmo Sermão do Monte que ele vai dizer que nem todo que reconhece o seu senhorio entra no céu. Muitos me chamarão de Senhor, e eu direi abertamente, nunca o conheci. Então, é algo muito radical a ideia do Sermão do Monte. Não tem esse negócio de meio termo, não. Ó, vamos agradar, vamos baixar um pouco o nível para ver se adequa mais às necessidades das pessoas. Porque se o padrão for muito elevado, aí ninguém passa, aí ninguém vai se sentir bem, porque o padrão é muito elevado. Então, a gente tem que baixar um pouco o nível espiritual. Não, o nível espiritual tem que subir, nunca baixar. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo, não diminuir. Mas essa não é uma realidade da igreja. A igreja, pelo contrário. A igreja, a gente vê pessoas começando a todo vapor. Não, eu quero mais de Deus, eu quero. E daqui a pouco, passa um dia, passa um mês, passa um ano, cadê aquela motivação do início? Não tem mais. Porque agora aquela motivação ela está rivalizando com outras, como ganhar dinheiro, ter uma família, ter a sua vida emocional bem equilibrada e ter pessoas que você gosta, independente de não serem cristãs, ao seu lado, porque isso também te agrada. E então isso começa a rivalizar com aquele desejo que você tinha inicialmente de Deus. Percebeu? Justiça. Está fora do lugar, alguma coisa. O que está fora de lugar? O nosso relacionamento com Deus está fora de lugar. Precisamos de justiça. Por isso Cristo teve que morrer, para satisfazer essa justiça perfeita, para colocar no lugar o que estava fora de lugar, o nosso correto relacionamento com Deus. Então aqui, olha que coisa, só para que a gente possa concluir, vocês já sabem o final da história, mas é maravilhoso ver isso na Bíblia e saber que até o ímpio vê esse texto como algo que é o berço de toda a justiça do mundo. Então, um julgamento justo tem que ter semelhanças parecidas com as que estão aqui. Seria o mesmo que dizer que o homem tem que reconhecer a sua insignificância mesmo quando ele não quer. Quando nós vemos o tamanho da arca de Noé, é isso mesmo, o tamanho da arca de Noé, a proporção dos navios que são construídos hoje, com toda a engenharia naval do mundo inteiro, a base é a arca de Noé. São aquelas dimensões que determinam se um navio vai flutuar corretamente ou não. São aquelas dimensões que foram dadas lá antes do dilúvio. Até hoje, se você pegar os navios, independente do seu tamanho, a proporção é aquela. Porque é aquela proporção que faz com que o navio cumpra o seu papel, que é flutuar e não afundar. Quem foi que deu essa dimensão? Deus. Divinamente a Noé. Noé, divinamente inspirado. Aí vem um homem e diz, eu vou construir um navio. Você vai construir, mas todo navio vai ter que respeitar aquela proporção, senão afunda. Toda justiça que o homem tentar fazer sempre vai ser injusta. Mas o homem vai tentar copiar Deus. Vai ter que usar esse padrão aqui. Porque é Deus que sabe de tudo. Ele é o Deus Criador. É Ele quem entende de tudo. Mesmo aqueles que não reconhecem isso, precisam se sujeitar a isso. Impressionante, né? Como a soberba faz com que pessoas se coloquem numa oposição contra Deus, mesmo sabendo que Deus está certo. Ah, Senhor meu, dá-lhe um menino vivo. E por modo nenhum, Mateus, isso é a mãe verdadeira. Ela prefere um menino vivo na mão de outras pessoas do que morto. Isso é amor, e é o amor de mãe. E o amor de Deus é muito mais superior a isso. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a mãe pode chegar a abandonar o seu filho, mas Deus jamais. Olha que coisa. Porém a outra dizia,
Olha o que é o espírito do mal. A outra era perversa. A outra é a que, só para você ter ideia, a outra é a que está com o menino nos braços. Né? Porque o mundo é assim. Nem eu, nem meu, nem teu. Ela está aqui. Assim como morreu o meu, vai morrer o teu também. Olha que coisa maldosa, irmão. Porque tem gente dentro da igreja que está orando para o pastor cair. Tomara que o pastor caia num pecado assim bem feio, porque tudo que eu falei mal dele, todo mundo vai ver que era verdade. Olha que coisa. Já pensou? Pois é, Deus está vendo inclusive esse tipo de pensamento que as pessoas nutrem em relação ao servo de Deus. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Uma diz vive, a outra diz morre. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo. Não vai matar ninguém, eu fiz isso só para saber o que estava no coração de vocês. Lembra-se do que Jesus disse ao jovem rico? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ali não é uma normatização de que você tem que dar tudo para seguir a Jesus, não. Ali é para mostrar para aquele jovem rico que disse que amava a Deus acima de todas as coisas, que não amava. E mostrar para ele o que é que ele amava. O que é que ele amava? Os seus bens. Ele amava as coisas. Ele amava o seu prazer. Ele amava a sua satisfação. E ele desprezava aquele que dizia amar, que era Deus. Porque você não pode amar os dois. Por mais que você diga que ame, você não pode. Muitas pessoas estão nessa posição. Eu amo a Deus, mas no dia a dia você vê que não é nada disso. Você vê que Deus não tem primazia. Deus talvez não esteja nem entre as 10 coisas mais importantes da vida dessa pessoa. E ela ainda diz, não, eu amo a Deus, sou um servo de Deus. E Deus é o meu Deus. Né? Deus sabe de tudo, irmãos. Todo Israel ouviu a sentença. Não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha que coisa, como as pessoas reconhecem quando Deus é na vida de alguém. Podem até não concordar, mas tem que reconhecer. Tem que reconhecer. É o caso de Jesus, quando ele falava, as pessoas não podiam contender com ele. Tentaram várias vezes, premeditadamente. Olha, pegamos uma mulher em flagrante adultério. E aí, Jesus, faz o quê? Não respondeu. Ele nem respondeu. Perguntaram a segunda vez, também não respondeu. Depois de muito, todo mundo nem estava sabendo se ele ia responder ou não. Como é a pergunta? Pegou? Flagrante adultério, né? Tudo bem, pode começar a apedrejar, mas começa daquele que não tem pecado. Aí você diz, está vendo? Jesus não julgou o pecado de ninguém. Você entendeu tudo errado, então. O que Jesus está dizendo é que aquele julgamento era incorreto. Não que todo julgamento é incorreto. Então, Jesus está dizendo, vem cá, ela adulterou, não foi? Foi, adulterou. Cadê o... Ninguém adultera sozinho, cadê o outro? Não foi pego em flagrante adultério? Por que só veio uma parte? Tinha que ter duas aqui. Os dois deveriam ser apedrejados, é o que mandava a lei, não um só. Então, cadê ele? Não, o outro a gente não viu, correu, ele foi mais rápido. Então, por que trouxe só ela? E depois Jesus, então, todo mundo vai embora, Jesus olha para a mulher, essa parte normalmente é negligenciada, né? Ninguém gosta de falar, mas ele olha para a mulher e diz, olha, vá e não peques mais. Não há nenhuma concordância do Senhor com o pecado, pelo contrário. Né? Há um combate aberto. Mesma coisa, a mulher que já tinha não sei quantos maridos e que estava convivendo com uma pessoa que nem era marido. Tá vendo? Jesus não falou nada, falou. Jesus disse, pois é, vai buscar o seu marido. Por que você acha que Jesus falou isso? Para expor o pecado dela. Eu não tenho marido. E eu sei que você não tem marido, porque você já teve um bocado. E agora nem marido você quer ter mais, você vive sem ter marido. Né? Você tem um relacionamento que não é o correto.
Porque o relacionamento correto é no casamento. Fora do casamento, tudo é errado. Então Jesus julga sim. Só que ele julga segundo a reta justiça. O que vale para mim, vale para você. Não tem esse 2 pesos, 2 medidas, não. É todo mundo igual diante do Senhor. É esse tipo de julgamento injusto que Jesus combate. Quando ele diz que os fariseus colocavam fardos pesados. E qual é o problema? É que eles não queriam carregar. Porque ser santo é maravilha. Mas se você está estimulando os outros a ser santo, é porque você também tem que ter o desejo de ser. Senão você é hipócrita. Hipócrita não agrada a Deus. Então, olha como é importante ter a visão correta do que está na Bíblia, para não sair por aí falando bobagem e disseminando ideias que não são de Cristo. E toda vez que você faz isso, você está trabalhando contra Cristo e a favor do diabo. Não, mas eu estou falando versículos bíblicos. O diabo também falou para Jesus. E não foi para qualquer um, foi para Jesus. Porque joga-te daqui para baixo, porque o Senhor deu ordem, né, para que nenhum dos teus ossos se quebre. Não é o que está no Salmo? Jesus disse, eu sei o que está no Salmo, mas não é esse o significado que eu me jogue daqui, porque não posso tentar o Senhor meu Deus. Ali está falando de proteção, não no sentido de eu me achar superior e eu me jogar aqui, crendo numa ideia de que Deus vai mostrar para os outros que eu sou superior aos outros. Não, ele não tem nenhum compromisso com pessoas que têm esse tipo de sentimento. Então aqui, voltando agora para o capítulo 6 de Mateus, para que você já entendeu o que é fome, você já entendeu o que é justiça, agora a gente vai tentar entender o que é jejum. Então, o título, mais uma vez, foi Você tem fome de quê? Então aqui no versículo 16 do capítulo 6, quando jejuardes, percebeu? Não é se jejuardes, é quando. Então aqui há uma pressuposição de que você jejua. Amém? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. No Antigo Testamento só um jejum era obrigatório, né? Que era o dia da expiação. No dia da expiação o povo jejuava, mas não era só jejuava. O povo jejuava, vestia pano de saco, colocava cinzas, porque a ideia era demonstrar que de fato eles estavam se lembrando do pecado que eles cometeram e que sempre fez separação entre o homem e Deus. Então é o dia da expiação, o dia do perdão. Aqui agora, irmãos, Jesus está dizendo quando jejuardes. E eu queria apresentar a vocês Jesus falando sobre esse mesmo assunto em outra passagem. Vamos abrir rapidamente no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo também 18. Parece que o versículo 18 é o versículo do jejum, né? Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Percebeu? Os discípulos de João, a gente pressupõe que são crentes, porque João era crente. E o próprio Jesus deu testemunho, maior homem nascido de mulher. Os discípulos de João jejuavam. Os fariseus também jejuavam. Então aqui a gente já vê dois grupos com ideias completamente diferentes, mas que tinham a mesma prática. Então Jesus quer mostrar que duas pessoas podem fazer a mesma coisa e Deus enxergar de forma completamente diferente. Como assim, pastor? Pois é, duas pessoas podem pegar esse envelope aqui, talvez até botar a mesma quantidade de dinheiro e colocarem aqui, e Deus receber de uma maneira completamente distinta a oferta de um e a de outro. E eu não estou falando nem do ponto de vista material, eu estou falando o principal, aquilo que vem do coração. Deus sabe aquele que dá com alegria e aquele que faz isso por obrigação ou por necessidade. Então aqui no versículo 18, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Era uma prática deles. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João
e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Aí o pessoal pode pegar essa passagem e dizer, está vendo? O discípulo de Cristo não jejua, estou liberado, tranquilo. Não, não é. Assim você tem que ver até o final. Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? E você vai entender que isso daqui é uma maneira do judeu falar, né? Então isso faz parte da cultura do judeu, da cultura hebraica. A refeição sempre foi visto como algo sagrado. Tanto que nós vamos ver na Bíblia dizer que com uma pessoa que você sabe que não é verdadeiro irmão, nem comais. E a ideia de não comais é não demonstre qualquer tipo de associação com essa pessoa. Pelo contrário, demonstre que você sabe que essa pessoa não está vivendo da forma correta e, portanto, você não se associará em nada a essa pessoa enquanto ela não se arrepender e mudar. É o que está ensinando na Bíblia. Se você não sabia, né, acabei de lhe explicar. Então aqui ele diz, olhe, enquanto o noivo está com eles, não, tem que comer. É uma atitude não só deselegante, mas desrespeitosa, né? Não comer na presença diante de uma festividade como essa. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Percebeu? Não podem jejuar, porque seria visto como uma atitude desrespeitosa. Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Então, Jesus vai ser tirado. Ele vai estar no meio de nós, espiritualmente. Ele vai estar dentro de nós, espiritualmente. E fisicamente, nós encontraremos com Ele naquele grande dia. Contudo, chegará o dia em que lhe será tirado o noivo. Nesse tempo, jejuarão. É o nosso. Nesse tempo, jejuarão. Por isso que você vai ver no livro de Atos, que o pessoal estava sempre jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Principalmente diante de decisões importantes. Eles tinham essa prática que a Bíblia nos diz que é correta. Ninguém costura. E aí Jesus vai explicar aqui o porquê o jejum, sem uma visão correta do seu significado, ele não tem utilidade. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E aí Jesus agora vai explicar o porquê falou dessa forma. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. O que ele está dizendo, quando você vê uma roupa que está rasgada, né, e você, para consertar aquela roupa, coloca um pano novo, né, na primeira lavagem, o que vai acontecer? Vai rasgar mais ainda, porque o pano velho já se esticou, o novo ainda não. Então é esse processo que Jesus está dizendo aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, a mesma coisa. O vinho era colocado dentro de uma espécie, né, de couro, e aquele couro, ele, no processo de fermentação do vinho, ele se dilatava e ele ficava duro mesmo, né? E era assim que o vinho era fermentado, que o suco de uva se transformava em vinho, por esse processo de fermentação. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Agora, se você pega, por exemplo, vamos imaginar que todo aquele vinho foi consumido, e aí você pega o suco de uva e coloca naquele odre que já foi usado, o processo de fermentação já dilatou ele. Então, quando você colocar o suco de uva ali, que a fermentação começar, o ar começar a se expandir, ele vai se romper. E aí você vai perder o vinho, e vai perder o odre. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho se romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui é o novo nascimento, que Jesus fala de maneira direta a Nicodemos, né? Tem que nascer de novo. Então, se você tem uma prática religiosa do jejum, está errado, está tudo errado. Jejum não é prática religiosa. Jejum, ele é
uma atividade de alguém que tem uma vida espiritual real. Então faz parte de uma vida espiritual real e não uma atividade religiosa. Porque se for só uma atividade religiosa, os incrédulos, pessoas às vezes de um evangelho adulterado, podem fazer essa prática melhor do que a gente. Dá um exemplo de uma perversão do jejum, né? Eu vivenciei isso, vi de perto. Muitas pessoas querendo fazer o jejum de Daniel. Seu nome é Daniel? Você é profeta, separado por Deus e está na Babilônia junto com seus amigos? Essa é a sua realidade? Não, não é muito minha realidade. Você vive na Babilônia antes de Cristo? Não, não vivo. Não, eu vivo no século 21. Então por que você quer fazer o jejum dele? Você nem entende. E eu acho interessante, porque qualquer pesquisa na internet tem até receitas para o jejum de Daniel. Porque o jejum de Daniel, você não pode comer determinados alimentos, mas pode comer outros. Então, tem gente que para facilitar a nossa vida, diz, não, segunda é grão, de manhã é não sei o que, feijão pode, feijão meio-dia, sopa de não sei o que à noite, e para encerrar, chá de abacaxi, que ainda é detox. Né? E está cumprindo o jejum de Daniel. Pois não tem nada a ver. Não foi essa a motivação que levou Daniel a jejuar. E nós não fazemos o jejum de Daniel. Né? Assim como nós não damos os 7 mergulhos de Naamã. Pastor, tem tanta gente que faz. Pois faz, mas está errado. Então, está errado, irmão. Está errado. O que é errado é errado. Mesmo que todo mundo faça. É errado. O cristão precisa ter os seus valores muito claros diante de si, para que no dia a dia esses valores fiquem tão claros que a gente tenha mais facilidade em fazer as nossas escolhas. O que significa valores? Valores é aquilo que é importante. Então o que é importante para você é um valor. Tem gente que o grande valor da sua vida é o dinheiro, e eles fazem tudo para ganhar dinheiro. Tem gente que o grande valor da sua vida é a família, e eles fazem tudo pelo bem-estar da sua família. E a família do vizinho? Do vizinho eu estou nem aí, que se exploda. Não, o grande valor é a minha família. Então percebeu que o cristão não tem esses valores. Não, pastor, eu pensei que o cristão tinha o valor da família. Não, não tem. O cristão, ele ama o próximo, e o próximo inclui também a sua família. O valor do cristão é muito mais abrangente, né? Não tem nada a ver com o valor do mundo. Quantas pessoas estão enganadas e enganando os outros? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Voltando agora para o nosso texto, Mateus 6,16. Não, você não vai se mostrar contristado, porque é isso que as pessoas fazem quando jejuam, né? Elas querem que todo mundo saiba que você está jejuando. Então, quando você estiver jejuando, você deixa o cabelo todo desarrumado, você nem passa desodorante nem perfume, você fica com mau hálito mesmo, que é para evidenciar que você está sacrificando para Deus. E aí a pessoa vai te perguntar, mas irmão, por que você está assim com essa barba? Ô irmão, não gosto de falar, né? Mas eu estou naqueles dias, né? Naqueles dias, não sei que dias, né? Porque se for de repente uma mulher dizendo isso, a gente vai pensar que é outra coisa. Não, estou naqueles dias, que dia? Seria um pouco mais claro. Eu estou jejuando, né? Eu estou assim com a causa em mente, né? E causa é causa na justiça mesmo, né? Estou com a causa em mente, e aí eu estou jejuando para ver se eu ganho um dinheirinho aí, né, para ver se acontece alguma coisa que eu estou planejando que vai trazer prazer e benefício para a minha carne. Olha que jejum espiritual, né? Muito espiritual de hoje. Pois é, o de hoje é assim, é nessa pegada o jejum de hoje. Então, quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Por quê, irmão? Porque o jejum, ele estreita o seu relacionamento com Deus. E se você está mais próximo de Deus, a sua aparência tem que melhorar, não piorar. Entende? Então, se o jejum gera benefício para a sua alma, se o jejum eleva o seu espírito, como você pode estar triste com isso? Então, olha como vai na contramão. Perceba que está aqui no Sermão do Monte, que já disse para a gente, por exemplo, que bem-aventurados não são os ricos, são
os humildes em espírito. Bem-aventurado não é quem sai por aí comendo de tudo, não, é quem tem fome e sede. Bem-aventurado não é quem bate nos outros e tem, né, e consegue fazer prevalecer o seu direito sobre o dos outros pela violência. Não, bem-aventurado é quem sofre. Bem-aventurado não é aquele que sai por aí e fazendo um monte de fofoca, espalhando um monte de mentira. Não, bem-aventurado é quem sofre com a mentira alheia, porque Deus está vendo tudo, né? Deus está vendo tudo. Então, aqui, mais uma vez, Jesus muda a perspectiva do cristão. Como a gente já usou até essa expressão, ele ressignifica determinados termos que nós poderíamos estar tendo uma compreensão errada. O jejum é um desses. Então, não haja hipocritamente. E você pode agir hipocritamente até sem querer. Se você for um bebê na fé, por exemplo, se você for uma pessoa imatura na fé, você pode cometer esse equívoco. Daqui, o meu papel é, por isso, de ensinar para que você não cometa. Então, por isso estou aqui. Porque desfiguram o rosto com o fim. Então, olhe, o jejum, preste atenção, o jejum nunca vai ser um fim em si mesmo. O jejum é um meio de aproximação de Deus. Não o único, mas um dos meios que ele deixou. Para que a gente se aproximasse mais dele. Por isso que jejum sempre está associado à oração. Jejum sem oração é dieta. Então, jejum sempre está associado à oração. Você está mais perto de Deus, então você pode ouvi-lo melhor. Você pode vê-lo melhor. Você vai fazer bastante uso dessa oportunidade que o jejum te deu, de se aproximar mais daquele que você tem como uma pessoa mais importante na sua vida. Então ele diz aqui, cuidado, não faça como se fosse um fim em si mesmo. Dá um exemplo. Tem gente que usa o jejum para de alguma forma mostrar para os outros que é espiritual. Eu já vi isso muitas vezes, né? Uma pessoa diz, eu estou jejuando há 7 dias. Então, quem chegar perto de mim vai tomar choque, né? Se algum demônio se aproximar de um raio de 5 km² vai ser queimado. Porque eu estou cheio de poder espiritual, porque tem 7 dias que eu não como. Então você fica imaginando que se alguma pessoa está em determinada região do país onde não tem comida e por isso não come, também deve estar espiritualmente, deve estar praticamente voando. Não, não é assim. A gente sabe que não é. Então, mas tem pessoas que usam isso, né, como se fosse um fim em si mesmo. Algo que autentificaria o seu poder religioso, o seu poder, entre aspas, espiritual. Não, Jesus em momento nenhum fala disso. Ah não, mas é aquela passagem que essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Pois é, jejum e oração estão falando de humildade, humilhação e fraqueza. Pois é, você só vai ser forte quando você reconhecer que é fraco. Essa casta só sai desse jeito. Quando você reconhecer que em você mesmo jamais você terá poder para expulsar um demônio, que dirá uma casta. Mas se for Jesus em você, aí tem que sair todo mundo, né? Tem que sair uma legião que seja, vai sair, né? Então é isso que essa passagem está falando. Embora muitas pessoas tragam uma interpretação completamente contrária ao da Bíblia, né? Ao da Bíblia. Então aqui ele diz, cuidado, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Olha, nós voltamos agora para o versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, quando você tem esse reconhecimento por parte das pessoas que você é espiritual, porque você se sacrifica, e o jejum é visto por muitos como uma espécie de autossacrifício. Não, autoflagelação de forma alguma. Deus não se alegra com nada disso. Jejum, como eu disse para vocês, jejum é fome de Deus. É quando a nossa necessidade de Deus grita mais alto. Mais alto até do que os nossos instintos básicos de sobrevivência. E qual é o instinto mais básico de sobrevivência?
alimentação. É o mais elementar. Os animais se alimentam. Os vermes se alimentam. Se não se alimentar, morre. Então, é um instinto básico. Mas como você não é um ser humano natural, não sou pastor, não, você é espiritual, pelo menos eu penso que sim. Então você não é mais guiado apenas pelos seus instintos básicos. Mas agora você tem o poder de Deus que te dá discernimento, inclusive, quando essas suas necessidades serão satisfeitas. E como serão satisfeitas? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. As necessidades mais elementares agora não são como uma busca pelo prazer, não são como uma necessidade de se satisfazer, e nem para que a gente viva, porque se a gente tiver que morrer, a gente morre. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, você come e bebe não mais para sustentar fisicamente o seu corpo. Não, você come e bebe de uma forma também de trazer glória a Deus. De reconhecer, Deus, eu como e bebo pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua misericórdia e compaixão. Se temos o que vestir e o que comer, deveríamos estar extremamente contentes. Né? Isso é comer e beber para a glória de Deus. Então aqui ele diz, cuidado, em verdade vos digo, a mesma expressão que é usada nos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, quem ora na frente dos outros para receber aplauso, já recebeu a recompensa. Quem ajuda os outros só para receber aplauso, já recebeu sua recompensa. E quem jejua para receber aplauso, já recebeu sua recompensa. Aqui não é exaustivo esse rol aqui. Não, é exemplificativo. São exemplos de que nós fazemos as coisas, até as coisas aparentemente mais espirituais do mundo, a gente pode fazer de uma forma que desagrade a Deus. Então, ajudar o próximo é maravilhoso, não sei, depende. Qual é a sua motivação? É isso que Jesus está dizendo. Orar é sempre maravilhoso, não sei para quem você ora, não sei como você ora, não sei qual a motivação da sua oração, não posso dizer se é maravilhoso. Jejuar é sempre maravilhoso, não sei. É isso que Jesus está mostrando para a gente aqui. Aquilo que as pessoas diriam assim, sem sombra de dúvida, veria de longe e diria, ali é um sinal de espiritualidade, olha ali, ajuda, ora, jejua, é crente. Jesus diz, não vá de vez. Cuidado. Porque o homem olha a aparência, Deus é aquele que sabe o coração. Então a pessoa olha para Salomão, nem sabe o que aconteceu com ele. Não faz a mínima ideia. Não, eu quero muito da sabedoria de Salomão. Que legal. Que bom que você quer. Você quer para quê mesmo? Não, eu quero para a glória de Deus. É verdade. Eu sei que você quer para a glória de Deus. Conheço bem o seu tipo. Porque está na Bíblia, né? Seu tipo. E eu vou mostrar na Bíblia. Onde é que a gente estava mesmo? Reis. Pois é, vamos voltar lá para Reis. Só que agora eu vou para o capítulo que eu disse a vocês. Capítulo que mostra que Salomão, com toda a inteligência que recebeu de Deus, toda a sabedoria que recebeu de Deus, ele não fez bom uso quando o dinheiro entrou na sua vida. E ainda tem gente dizendo, não, se o dinheiro entrar na minha vida hoje, estou preparado. Estou preparado, preparada, posso ganhar muito dinheiro, jamais me desviarei, né? Sou muito crente. Salomão é um exemplo que você tem que tomar muito cuidado. Então, 1 Reis capítulo 11 diz no versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Mas como assim? É o mesmo Salomão que Deus se alegrou quando ele fez aquele pedido tão humilde? Pois é, irmão. Tem gente que chegou do mesmo jeito na igreja, tão humilde, e agora nem pisa no chão. Agora o que o pastor fala, que lixo.
Chegou na igreja, e agora? Agora não, agora, né? Agora a pessoa já sabe de tudo, né? Pois é, Salomão estava achando isso. E olha o que aconteceu com ele. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Não acredito, Salomão, homem sábio, se desviou o seu coração do Senhor? Desviou. E o que foi que fez com que Salomão se desviasse o coração do Senhor? As mesmas coisas de sempre. Até hoje é a mesma coisa, né? Você ama o mundo mais do que a Deus. No caso de Salomão, mulheres e dinheiro. No caso seu, não sei. Eu sei que é o mundo mesmo. Eu não sei o que do mundo te atrai, mas eu sei que no mundo tem alguma coisa que te atrai e que, se você não tomar muito cuidado, vai fazer você se desviar, se é que você já não está desviado. Perceba, Salomão se acha crente aqui, viu? Salomão, todo mundo olhava para ele e diria que ele era um rei nota 10, talvez até um rei nota 1000. Ninguém queria que Salomão estava agora reprovado diante de Deus no seu comportamento. Pelo contrário. Por quê? Porque Israel estava rico, os limites geográficos de Israel estavam no seu ápice, as nações vizinhas respeitavam Israel, e o rei de Israel, Salomão, era respeitado até diante do mundo inteiro. Pessoas das partes mais longínquas do mundo ouviam falar da sabedoria desse rei. Então todo mundo achava Salomão está agradando demais a Deus. Não estava, não. Salomão estava aqui reprovado. Deus está indignado com ele. Ninguém diria isso, mas Deus disse. Pois é, cuidado. Muito cuidado. Pois desviaram o seu coração do Senhor. E quando você desvia o seu coração, quase ninguém vê. Até porque nós somos pessoas extremamente preocupadas em manter a aparência. Então eu sei que determinada pessoa está fazendo um monte de coisa errada, mas eu não vou falar e não vou fazer nada porque eu não quero criar um clima. Tem até essa expressão, né? Para mim, clima é chover, é fazer sol, não. Então, um novo significado à expressão clima, né? É quando a relação entre algumas pessoas passa por um momento de dificuldade, né? Como eu e o microfone passamos normalmente algumas vezes durante a pregação, como você já percebeu. Só comigo ele dá isso. O Paulinho, ele funciona tranquilo, mas comigo ele sempre faz assim, funciona. Mas vocês estão ouvindo porque eu também falo alto. Então, acerca disso, tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, não é a pilha não, irmão, é o contato mesmo, fique tranquilo. Acerca disso, lhe não tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Está vendo? Pois é, foi por isso que o reino foi dividido. Por isso que o reino de Israel deixa de ser 12 tribos, e Israel agora são 10 tribos lideradas por um inimigo, né, de Salomão, Jeroboão, e o seu filho agora vai liderar um reino muito menor, e isso faz parte da benignidade de Deus, da misericórdia, que é o reino de Judá, ou o reino do sul. Mas o reino de Israel não mais são 12 tribos, agora vive uma nova era de um reino dividido por conta do pecado desse rei, que todo mundo vê como sábio, que todo mundo quer ter o templo de Salomão, a sabedoria de Salomão, o dinheiro de Salomão, as mulheres de Salomão. Até isso tem gente, viu, querendo. Não quero 1000, mas se for assim, né?
2, 3, 4, isso independente de gênero, né? Tem mulher também que de repente pode desejar mais do que um marido, né? É um absurdo a imoralidade dos nossos dias. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, cuidado, para que você não siga o mau exemplo de Salomão, né? Então, cuidado. Eu quero concluir o horário, vou terminar no horário hoje, aleluia. A oração de vocês tem sido ouvida. Já receberam a recompensa, versículo 16, do capítulo 6 de Mateus. Já voltamos para lá. Versículo 17. Tu porém, que expressão que se repete no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Quando ele escreve a Timóteo e ele fala do comportamento errado, ele usa normalmente essa expressão, tu porém. A ideia de oposição, como eu expliquei para vocês, sempre dois quadros, né? Duas colunas. Então tem aquilo que é certo e tem aquilo que é errado. Pastor, é sempre assim? É sempre assim. Diante das inúmeras circunstâncias da vida, nós sempre devemos fazer escolhas. Hoje você está aqui, você provavelmente já fez várias escolhas. E não sei se todas foi para agradar a Deus. Não sei, né? Aí é você que vai ter que orar. Talvez eu possa ver algumas das escolhas que vocês fizeram que agradam a Deus e outras que não agradam a Deus. Porque a gente pode ver e deve observar o fruto, mas o que está no mais profundo eu não posso ver, né? Eu tenho as minhas limitações humanas e nada contra isso, pelo contrário. Tu, porém, quando jejuares, mais uma vez, o jejum é um mandamento. Então, pastor, se eu não jejuar, eu estou em pecado? Não abertamente, mas internamente, eu diria que a pessoa que não jejua está sim em pecado, porque ela não tem tanta fome de Deus quanto deveria ter. Se ainda não percebeu que a alma precisa estar muito mais bem alimentada do que o corpo, ainda não entendeu a realidade espiritual. Batalha espiritual. A pessoa entrou hoje na igreja, nem entrou na igreja, já fala de batalha espiritual. Tchá! Mas você entende o que é importante numa batalha espiritual? Já eu entendo, falar mal do outro. Não, aí não é bom não. Eu entendo, uma pedra no outro também não, né? A arma da nossa milícia não é carnal. As armas que nós usamos são espirituais. E justamente por serem espirituais, são poderosas em Deus, né? Se nós usarmos armas carnais, nós vamos perder feio. Por quê? Porque a gente não foi projetado para usá-las. Como cristão, as armas da nossa milícia não são carnais, repito, são espirituais. Continuando, tu porém unge a cabeça e lava o rosto. Olhe o ordenamento de Jesus. Não, você vai agir e olhe, é muito perigoso, porque você pode ter uma ideia oposta, como se Jesus estivesse estimulando a hipocrisia que ele combate. Não, pastor, então agora eu me confundi todo, porque o que eu imaginei foi, não, porque eu estou jejuando, eu vou me perfumar mais do que normalmente, eu vou me vestir melhor do que eu me vestiria normalmente, eu vou escovar os meus dentes de maneira mais aciada do que normalmente. E essa última parte até pode ser, porque quando a gente jejua vem um bafo de dentro assim, né? E às vezes dá mau hálito mesmo, né? Mas a ideia aqui de Jesus é pelo contrário, é o que você faria normalmente. Então quem tem que saber que você jejua? Deus. E você está feliz com isso. E esse princípio está nas outras duas, nos outros dois comportamentos que ele já falou para a gente, que é a esmola e a oração. A mesma coisa a gente faz para Deus e não para agradar nem a nós mesmos e nem o próximo. A gente faz para agradar a Deus em primeiro lugar. Então aqui é a mesma coisa. Esse é o princípio. Quando você jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, porque é o que as pessoas fariam normalmente.
né? Isso são regras básicas de asseio, né? Pastor, eu não gosto muito de tomar banho. Tome, né? Tome, cuide do que Deus te deu, o templo. Não, mas eu já vi aquele filme lá de João Batista. João Batista é um homem nascido de mulher, não tomava muito banho não. Cabelo assim, a barba daquele jeito. Eu pressuponho que ele não devia ter um aroma muito agradável. Irmão, os diretores de filmes, se algum deles for para o céu, vai ter que pedir muita desculpa ou perdão a João Batista por retratarem ele de uma maneira tão equivocada. Em passagem nenhuma da Bíblia diz que João era uma pessoa que não tinha asseio básico. Não diz isso, né? João não aparece, não tinha aparência de maluco, de lunático, como querem muitas vezes retratar. Não, João não tinha nada disso, pelo contrário. Se a característica de alguém que tem o Espírito Santo, uma das é o domínio próprio, a gente pode concluir de maneira muito clara que João tinha isso. Porque ele tem o Espírito Santo desde o ventre materno. Então, se alguém tem domínio próprio, é João. Inclusive no seu alimentar, no seu alimento. Ele demonstra por meio do seu comportamento que Deus, para ele, é muito mais importante do que se preocupar com comida. Então, o que é que ele come? O que tem no deserto, o que você acha facilmente. Gafanhoto e mel silvestre. Não vou sair procurando aí um animal diferente, alguma coisa diferente, porque hoje eu quero comer algo diferente. João não tinha essa preocupação. Não, vou comer o que tem, o normal. Mas João, você come isso todo dia? Não, se tiver isso todo dia eu como, se tiver outra coisa eu também como. É isso que a Bíblia quer mostrar. Que João se preocupava muito mais com a vida espiritual dele do que com a vida física dele. E isso é bom, isso não é ruim. Então, esses filmes que a gente vê não fazem jus ao João da Bíblia, né? Ao João Batista da Bíblia. Não tem nada a ver com esse personagem maluco, né? Gritando e tendo uma aparência de alguém desequilibrado. Não, o João da Bíblia não é assim. Porque se assim fosse, não seria elogiado por Jesus. Continuando, para a gente concluir, disse para vocês que terminaria, vou, pela graça de Deus, com o fim de parecer aos homens. Então aqui mais uma vez, Jesus está mostrando que você, as suas, entre aspas, viu irmãos, está entre aspas. Pastor, o que é entre aspas? Entre aspas quer dizer que não é bem isso, né? Então, boas ações entre aspas. Por que entre aspas? Porque boas ações pode ser que não seja tão boas assim. Então, as suas boas ações, o que vão dizer se são boas ações? A sua motivação. Como eu disse, você pode ver alguém dando comida a um morador de rua, você pode ver alguém passando 40, 50, 60 minutos de joelho, supostamente orando, você pode ver alguém, né, que está sem se alimentar há vários dias e diz que faz isso por uma fé que tem a Deus e não ser bem isso, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as meras aparências ou com a mera aparência. Então, com o fim de parecer aos homens, daí parecer aparência, né? Então, você não tem que parecer crente, você tem que ser. E porque você é crente, então você se parece com um. Percebeu? Então você não tem que se esforçar para não parecer crente. Você já viu aquele? Eu tenho uma verdadeira... não vou usar uma palavra que não escandalize tanto, né? Mas eu tenho uma ojeriza a esses retratos assim, né? A esses desenhos que colocam nas mídias sociais, né? Esses prints, essas coisas assim, que dizendo que mostra uma pessoa com né, aquele aspecto assim de motoqueiro, né, todo cheio de tatuagem, barbona, um lenço na cabeça. Isso é homem, né? Um homem assim, e fazendo mesmo questão, ó, tô aqui, aquelas carteiras de motoqueiro que tem aquela, como é o nome daquilo? Aquele cordão, aquela corrente, né? Então, aquela aparência mesmo assim, eu sou motoqueiro, eu sou roqueiro, e você não me julgue pela aparência. Julgo sim, claro que eu julgo. Não pode, posso e devo. O que eu não devo é julgar só pela aparência. Percebeu? Então, irmãos, olha que coisa tão elementar na Bíblia, né? Então, o fruto e a árvore. Você quer comer limão, e você vai procurar limão
debaixo da terra. Não, debaixo da terra você encontra aipim, você encontra batata doce, você encontra batata. Não é isso mesmo? Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, quem quiser pode me corrigir, né? Porque eu não entendo muito mesmo. Mas, básico. Essas coisas são raízes. Mas um limoeiro, ele tem um pé de limão. Por isso que quem mora no campo, quem tem afinidade com o campo, às vezes bate de longe dali um limoeiro. Eu não sei, né? Mas quem vive no campo sabe, né? Então, você é crente, então você tem que se parecer com ele. Como assim, pastor? A Bíblia fala sobre isso. E como? Mulheres, não andem ataviadas, não se preocupem em brinco, em colar. Não é que não pode usar, mas assim, você não tem que ter isso como principal da sua vida. Não, você tem que vestir-se de forma simples, de forma respeitável. Isso não é só para a mulher, não, isso é para o homem também. Não, mas eu não penso desse jeito. Pois é, problema seu, a Bíblia fala desse jeito mesmo, né? Então você tem que se vestir de forma respeitável, de forma simples, né? Não pode de maneira nenhuma você tem até condição de repente de se vestir de uma forma um pouco mais chamativa, mas você não o fará em respeito ao seu Salvador, em respeito à sua fé, porque você agora é diferente do que você era antes. Então você agora, a sua vestimenta vai ser também para glorificar Deus como tudo que você faz. Percebe que esse movimento evangélico de hoje, que muitas vezes dá a ideia, não, se o fariseu se veste assim com muita roupa, então o crente que não é fariseu tem que se vestir quase que sem roupa. Não é assim. Mas se o religioso, ele passa muito tempo orando, então o crente de verdade é aquele que fala bem rapidinho com Deus. Não tem nada a ver. Então temos que tomar muito cuidado, porque você tem que ser crente, e por ser crente, você vai parecer um. Ninguém vai se confundir. Será que aquele pessoa ali é crente ou não? Vai saber que somos. Se aproximar, ver como é que a gente fala, como a gente se trata, né? A maneira respeitosa como agimos, como vivemos. Não, são crentes, né? Ó, que legal. Então, cuidado, porque o mundo quer apresentar uma ideia contrária, né? E é isso que nós chamamos de mundanismo. O mundanismo, irmãos, ele é uma expressão que nele cabe tanto a religiosidade extrema como a libertinagem. Mundanismo é tudo que é do mundo. Então no mundo tem religiosidade extrema, no mundo tem libertinagem também. O que não tem no mundo? Espiritualidade. Não tem no mundo. Espiritualidade é do reino de Deus. E quem é que tem espiritualidade aqui na terra? Quem é do reino de Deus e está peregrinando aqui na terra. São essas pessoas, quero pressupor que vocês são, que têm espiritualidade. Então cuidado. Versículo 23 não, deixa eu... É o ventilador. Ele esfria, mas também passa as páginas da Bíblia, né? Então eu estou usando aqui o celular com peso. Mas nem sempre ele dá conta. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Então, mais uma ideia bonita. Quando você faz as coisas para Deus, você não faz para um Deus distante. Você faz para um Deus que é Pai. Ele não é Pai somente. Ele é seu Pai. Ele é nosso Pai. Então, o seu Pai que vê em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, eu já vou concluir, mas eu quero mostrar para vocês que essa passagem, que se Deus permitir, trataremos no domingo, se Deus permitir, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo, né, daqui a pouco. Então, quanto mais daqui para domingo. Então, se Deus permitir, nós falaremos no domingo, continuando a exposição do Sermão do Monte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa parte aqui, ela está interligada. Por mais que apareça assim separado, né, nas Bíblias, vamos falar assim dos tesouros do céu. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, principalmente com o jejum, por incrível que pareça. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam
e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E aqui o versículo que define, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por isso eu quis ler até aqui, porque a pergunta da mensagem, né, o tema da nossa mensagem hoje, o título da pregação foi: você tem fome de quê? Então Jesus disse aqui: onde está o seu tesouro? Então, o que é que faz você acordar de manhã e fazer as coisas que você fez até agora? Irmãos, é muito triste, porque eu creio que, se formos sinceros, muitos teremos que dizer: pastor, eu fiz tudo que eu fiz até agora, porque se eu não fizesse da forma como eu fiz até agora, eu não ia comer, eu não ia ter casa, eu não ia me vestir, então eu tive que cumprir todos os compromissos, né, que eu tinha que cumprir mesmo. Sim, mas não é Deus quem nos sustenta? Pastor, mas Deus faz a parte dele e eu faço a minha. É mesmo? Então é assim: faça por ti que de lá eu te ajudarei. É assim, mas isso não é um princípio bíblico. Não tem nada a ver com o princípio da Bíblia. O princípio da Bíblia é: você fará aquilo que Deus te dá força para fazer. E cuidado para você não estar usando a força que Deus te deu em coisas que Ele não te mandou fazer. E pode, pastor? Claro. Você já estudou um pouco da vida de Sansão? A força de Sansão não era para ele usar para se casar com mulheres bonitas e se relacionar com elas. Não, era para ser juiz. Era para proteger o povo de Deus. Mas ele não fez isso. Fez, pastor? Não, ele não fez. E quando ele fez pela motivação errada. Ele fez porque ficou chateado com o que o povo ímpio fez com ele. Porque ele não obedeceu a Deus. Ele não obedeceu à vontade do Senhor na sua vida, né? A não ser nos seus últimos instantes que ele foi fiel. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Porque Deus é quem nos deu tudo que temos e, preste atenção, tudo que somos. E eu temo dizer que a grande maioria está usando os recursos de Deus para si, para a satisfação própria. É como, por exemplo, no meu caso, eu não falava em público. Eu tinha fobia de falar em público. Minha irmã sabe, eu tirei várias vezes nota 0. Se tivesse trabalho na faculdade de apresentação em público, não apresentava. Fazia como? Ia para a prova final, passava na prova final, né? Não falava em público, não gostava de falar em público e tinha fobia mesmo de falar em público. Mas aí Deus disse que eu era para ser pastor, ó. E pastor tem que falar em público. O que eu mais tinha medo, ele disse: é para você fazer isso. E agora eu sei falar em público. Mas assim, eu posso falar em público, como eu estou falando aqui com vocês, mas eu posso também falar em público diante de pessoas que não são cristãs, assuntos não cristãos. Você sabia disso? Pois é, eu posso. Mas se eu estiver fazendo isso, eu estarei traindo o meu Salvador. Porque Ele não me deu esse dom. E se você não vê isso como dom, problema seu, eu vejo. Se você não vê, eu vejo, eu sei quem eu era. Então, Ele não me deu isso para eu obter qualquer tipo de vantagem, nem aplauso. Não, mas você não vai nem ganhar dinheiro, você só vai falar algumas coisas e as pessoas vão gostar da maneira como você fala. Não, mas Ele também não me deu, Ele também não me autorizou a fazer dessa forma. Então, pastor, é só na igreja? Não, não é só na igreja, mas é só como igreja. Isso eu posso te garantir. Porque não é só na igreja, porque às vezes eu posso pregar em público. Já preguei em céu aberto, já preguei em penitenciária, já preguei em invasão, já preguei numa casa com uma cobra no meio. Foi uma cobra, assim, né?
Então, já preguei em vários lugares. E por que eu fiz isso? Porque eu recebi uma ordem. Eu sei a ordem que eu recebi. Você recebeu qual? A minha pergunta é: você tem sido fiel a essa ordem? Você tem usado todos os seus recursos para cumprir essa ordem? Senão, você é um traidor. Não, pastor, eu não me vejo assim. Cuidado, você tem que rever esse espelho. Você sabia que espelho não é só o que a gente considera como espelho? Espelho é aquilo que mostra o que a gente não pode ver. Sabia que essa é uma definição de espelho? Tanto que esse espelho que a gente usa é moderno. Antigamente as pessoas lustravam, né? Na época da Bíblia mesmo, as pessoas lustravam bastante o metal e usavam aquilo como espelho. As pessoas que tinham dinheiro. Quem não tinha, tinha que fazer uso o quê? Da água, por exemplo. Chegava numa poça, né? Como no rio, ficava se olhando para ver como é que está a aparência. Então o espelho ele mostra que você não consegue ver. Você acorda de manhã e você vai para o espelho, porque você não sabe se você está com a remela. Você não sabe como é que está, se o seu olho está para lá e o outro para cá, você não sabe como é que está o seu cabelo, né? Então você vai no espelho e ele te mostra ali, né? Na verdade, nua e crua, ali é você, né? Pois é, a Bíblia é um espelho. Ela mostra que a gente não vê. E às vezes a gente nem quer ver. Por quê? Porque a gente quer viver com uma ideia sobre nós que não é verdade, mas que nos acalenta, que nos deixa confortáveis, né? Como assim, eu sou crente, eu não sou o crente que eu poderia ser, mas eu sou crente. Aí eu te pergunto, por que você não é o crente que você poderia ser? O que tem te impedido disso? Eu estou com muitas obrigações. Pois é, essa resposta não vale. Mas como não vale, pastor? É a minha vida? Não, não é a sua vida. Ou você já se esqueceu que você entregou voluntariamente ela ao Senhor quando você se batizou? O seu batismo simbolizou a sua morte. Você se comprometeu naquele dia a viver exclusivamente para a glória de Deus. Ou então alguém te enganou, ou então você se enganou. E por que você não está fazendo isso? Não, pastor, é porque assim, eu não imaginava que o compromisso era tão sério assim. E você imaginava que era o quê? Porque essa cruz aqui não é brincadeira. Essa cruz simboliza que o nosso Salvador morreu desse jeito, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e nós pudéssemos estar reconciliados com Deus como Pai. Mas para viver uma vida de prazeres e deleites na carne? Não, de hipótese alguma. Pelo contrário, como filhos de Deus, devemos ter um atributo que mais define Deus. Qual é? Santidade. Qual é o atributo dos atributos? Santidade. É o único que aparece na Bíblia 3 vezes seguida. Você não vê Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Deus é ira, ira. Não. Mas quando fala que Deus é santo, aí repete. Para mostrar isso. É o atributo dos atributos. Então, Deus é amor. E o amor é santo. Por isso, cuidado. Se você pensar no amor de Deus como o homem pensa sobre amor, você vai errar. Deus é justo. E a justiça de Deus é santa. Por isso que se você pensar em justiça do ponto de vista humano, você vai errar o alvo em relação a compreender a justiça de Deus. Deus é pai, mas se você pensar em Deus como um pai igual ao pai dos homens, igual ao pai humano, você vai errar o alvo em relação a Deus, porque Deus é um pai que é santo. Então, olhe que coisa. Então você é filho desse Deus santo, portanto, a sua característica deve ser santidade. E como ser santo? Aqui tem 3 ótimos passos para a gente iniciar. Amar ao próximo, como uma evidência que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, e demonstrar para nós mesmos, por meio de uma vida disciplinada espiritualmente, que Deus está em primeiro lugar. Esmola, oração e jejum. É isso.
É isso que Jesus está dizendo aqui. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Pois o Senhor nos mostra o tempo todo na Tua palavra como devemos ser. E nem sempre, Senhor, temos ouvidos para ouvir. Vamos para que na noite de hoje a Tua luz brilhe de tal forma nas nossas vidas que se disperse dela toda treva. E que não somente se disperse toda treva da nossa vida, mas que o Senhor, pela Tua divina graça, nos faça também lumiares, a brilhar a Tua luz, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos enviar. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de viver uma vida amaldiçoada pelo desejo de satisfazer a nós mesmos, mas que venhamos a viver uma vida abençoada, quando o nosso principal desejo seja ver o Senhor satisfeito conosco. Ó Senhor Jesus, que a nossa grande alegria seja ver a Tua alegria com a nossa vida vivida para a Tua glória. E o nosso maior propósito seja realizar o Teu propósito. Pois só assim, só e somente assim, a nossa vida será bem vivida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saia daqui cheio de júbilo e grande alegria, pois Deus falou com o seu povo. Aleluia! Agora o microfone não falha mais, porque o culto é